Muito bem, depois de voltarmos do intervalo aí, nós vamos ver dentro desses prismas um dos mais famosos, né, que é o paralelepípedo. Não, bom, paralelepípedo é um prisma que as bases são paralelogramos, todas, né? Todas, no caso as duas de cima, né? E logicamente, por ser um prisma, as faces laterais vão ser paralelogramos. Mas aqui, quando as duas de cima, né, as duas bases são paralelogramos, nós chamamos isso de um paralelepípedo. Ou seja, é uma união de vários paralelogramos. Nós temos alguns bem específicos, é o paralelepípedo reto, que é o que? Seria as faces laterais sendo retângulos e as duas faces, as duas bases serem paralelogramos. Então, quando isso acontece, nós temos um paralelepípedo que é reto. Lógico, esses retângulos na lateral é que acabam definindo ele como sendo reto, tá? Por causa do ângulo de 90. Lá em cima, o paralelogramo, um quadrado é um paralelogramo específico. Um retângulo é um paralelogramo também específico. Então, a gente define como paralelogramo para ser de forma geral. O importante é vermos esse ângulo de 90 entre as faces e a base, faces laterais e a base. Também temos o paralelepípedo retângulo, tá? Aquele primeiro era o reto. Esse aqui é o retângulo. Bom, o retângulo, ou chamado também de reto retângulo, se nós reunirmos vários retângulos, então esse paralelepípedo retângulo também é um reto. Por isso que a gente chama de reto por causa do ângulo de 90 graus, mas é retângulo porque todas as faces dele são retângulos, tudo bem? E um caso mais específico ainda é o cubo. Bom, no caso do cubo, ele é composto, tanto as faces laterais quanto as bases são quadrados. Então, nesse ponto, nós chamamos ele de cubo, certo? Você conhece tudo isso, né? Que bom. Bom, dentro desse ponto, nós podemos começar a brincar com algumas coisas. Tipo, como é que nós calculamos a área total? No caso aqui, seria a área superficial desse prisma. Então, se eu pegar esse prisma da figura A e planificar, tá? Ou seja, eu vou abrir ele todo, ele vai gerar essa figura, tá? Essa noção de planificação nós vamos rever com certeza, mas você já teve isso no ensino fundamental. Muito bem? Bom, como é que seria a área total? Então, eu tenho que necessariamente calcular a área de todas essas figuras que apareceram aí, certo? Então, bora ver o que nós podemos fazer aqui. Então, nós temos duas áreas que são parecidas, tipo a área 1, daqui de cima, deixa eu rachurar aqui, ela tem dimensões A e B. Só que essa face aqui também tem dimensões, ou seja, base e altura B. Então, a área total, eu vou calcular duas vezes essa área 1, certo? Já é o começo da brincadeira. Também temos duas regiões que são parecidas, deixa eu vir para cá. A área 2 é uma base A e a altura C. Lá embaixo também eu tenho uma área 2 parecida, de base A e altura C. Então eu vou calcular duas vezes essa área 2. E as duas abas laterais aqui tem base C e altura B, que é parecida à base do outro lado lá. Então eu tenho que calcular duas vezes essa área 3. Se eu for... Isso aqui seria a ideia, tá? Não que a gente vai transformar isso numa fórmula, numa equação. Mas aqui, se você entender isso, que é simplesmente calcular as áreas, acabou. Você já tem, não precisa sempre formar uma fórmula. Então, a área 1 vai ser base A e altura B. Então, 2AB. A área 2, nós temos a base A e a altura C. Então, AC. Mais duas vezes, tá? Lembra que isso é tudo a área de retângulo, né? Base vezes altura. A área 3 é C vezes B, ou B vezes C, né? Então, essa aqui seria nossa compreensão de qual seria a área total desse prisma. Tudo bem? Bora ver aqui um exemplo interessante. Considere que o container mostrado na imagem tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 8 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 3 metros de altura.
Suponha que Onofre, o dono de uma empresa que aluga container, contrate uma pessoa para pintar toda a superfície externa do container da foto ao lado. Considerando que essa pessoa cobra R$ 4,50 para pintar uma superfície de 1 metro quadrado, que quantia Onofre terá que desembolsar para pagar pelo serviço contratado? Muito bem, bora fazer a dívida aqui do Onofre. Então é 8 metros de comprimento, então seria esse lado aqui. 4,5 de largura seria essa frente aqui, mas eu vou escrever 4,5 e 3 de altura, tá? Muito bem, então bora lá para ver qual a área total desse container. Então vai ser 2 vezes esse 8 vezes 3, tá? Que é essa face daqui da frente, eu vou ter uma igual lá atrás, por isso que eu estou duplicando. 2 vezes essa lateral aqui, que é 4,5 por 3. 4,5 por 3. E 2 vezes a qual? A de cima, né? E a de baixo, que é 8 por 4,5. 8 vezes 4,5. Bom, eu sei que a gente está numa aula de matemática, isso aqui é matemática, mas se você fizer toda essa conta, isso vai dar 147 metros quadrados, tá? Metro quadrado. Muito bem. E aí a gente vai precisar só fazer uma regra de 3. 1 metro quadrado corresponde a 4,50. 4,50. Então 147 metros quadrados, x. Então você vai multiplicar cruzado aqui, vai dar diretamente 4,50 vezes 147. Isso vai dar uma dívida para o Onofre de R$ 661,50. Paga, Onofre. Paga aqui. Essa dívida é tua, não tem nada a ver com isso. Muito bem? Bom, prosseguindo aqui, se nós estivermos aqui nesse mesmo prisma, a necessidade de calcular a diagonal, que no caso seria a junção, tá vendo, essa linha que junta o vértice B com o D', seria uma linha que cruza. Olha, cuidado, porque o prisma tem mais diagonais, tipo o DB' é uma, o A'C é outra, a AC' é outra, e também acabou. Só tem essas 4. Como é que seria? Bom, se eu desmembrar esse nosso prisma, primeiro eu vou pegar a base dele, a ABCD, tá bem aqui do lado esquerdo, tá? Tá vendo que eu formei aquela linha D1, tá pontilhada ali na base ainda. E se eu retirar um plano, esse plano aqui que tá BD, B'D', esse que corta o paralelepípedo bem no meio. Tá percebendo que aquela linha D tá cruzando? Então agora só falta eu fazer o nosso Pitágoras aqui, só isso que falta. Porque olha aqui, o D1, se nós formos calcular, eu vou fazer Pitágoras, né? Então, D1 ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Certo? Simplesmente. Se eu for fazer o outro lá, a minha diagonal principal ao quadrado vai ser esse D1 ao quadrado mais o C ao quadrado. Só que D1, eu tenho o valor de D1, está lá do outro lado. Então, a minha diagonal ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Mais o C ao quadrado, que já estava aqui. Passo a raiz, então a minha diagonal vai ficar a raiz da soma dos quadrados. Cuidado, tá? Não dá para tirar esses quadrados daí de dentro. Tá? Justamente porque quem empata tudo é essa soma. Mas essa seria nosso cálculo da diagonal, tá ok? Bom, aqui nós encerramos o nosso segundo vídeo e podemos ir para o nosso último.